Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Levíticos capítulo 5, parte 2, episódio de número 372. Essa aqui é a quinta temporada, nela nós estamos vendo capítulo por capítulo do livro de Levítico, aqui onde nós estamos vendo várias leis sendo estabelecidas a respeito de sacrifícios. É muito interessante notar, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo jóia, tá bom? Que bom tê-los de volta aí. Então, é importante notar que muitas das leis de vários países, elas foram estabelecidas, muitos sistemas jurídicos, olhando como base as leis de Moisés. Veja que hoje, ainda no Oriente, em muitos lugares, países islâmicos e árabes, eles têm uma lei muito semelhante com essa do Antigo Testamento, inclusive em alguns lugares pena de morte. No Ocidente, Estados Unidos, alguns estados também têm, como as leis lá, elas costumam ser mais de forma separada, cada estado tem a sua lei e elas são diferentes em alguns lugares, né? A pena de morte também, né? E é muito interessante a gente estudar isso aqui, porque a gente entende muito melhor outras partes da Bíblia, o que é dito em vários lugares, a gente consegue compreender melhor. Então é importante você perseverar estudando Levítico, assim como você estudou os evangelhos comigo, tá bom? Se você estudar o Antigo Testamento e voltar para os evangelhos, você tem uma outra visão diferente, tá bom? Você vai entender bem melhor. Então veja que evitando o impuro, uma das leis aqui, versículo 2 e 3, esse capítulo 5. Naturalmente, meus queridos, a gente se pergunta por que regulamentos tão rigorosos quanto a tudo do homem, o animal, que era impuro? E havia duas principais verdades que Deus estava ensinando ao seu povo, que eram a unidade divina e a pureza de coração e vida que Deus exigia e requeria nessa relação com ele. O estado ali de um lugar onde desacreditava de Deus, que costumam chamar de pagão, né? Paganismo, ele tornou essas duas lições enfáticas e particularmente necessárias de certa forma. E veja que o método de ensino de Deus ele era por meio do rito, do símbolo, de ilustração. E o mundo ele estava aqui na sua infância religiosa, começando a aprender como se relacionar com o sagrado, com o divino. E sob esse método, os males do corpo, eles naturalmente representavam aqui para os judeus os males espirituais. Como a integridade do corpo, ele representava a saúde da alma. Lembra aquelas ideias lá do Novo Testamento de que um leproso era assim porque provavelmente ele pecou, ou quando os discípulos perguntavam a Jesus, quem pecou, mestre, para que ele nascesse cego? Quem foi que pecou? Então essa ideia estava enraizada nos judeus de que saúde do corpo estava relacionada com uma benesse, um bem espiritual. E a pessoa que tinha alguma deformidade, alguma doença, de alguma forma ela era amaldiçoada, como as mulheres que não podiam engravidar, que também tinham essa ideia que havia alguma maldição sobre ela. Ela precisava, para ser alguém abençoada por Deus, ter o ventre fértil. Então essa era a ideia aqui dos judeus. Então veja que a doença do corpo ela correspondia à doença da alma, a impureza de um, a impureza do outro. E daí resultaria o fato de que evitar cuidadosamente seria uma lição instrutiva sobre evitar o outro. Quando se associava as duas coisas tão intimamente na mente deles, ordenados a evitar escrupulosamente toda impureza corporal
eles eram ensinados a considerar a menor impureza como uma transgressão da lei. E eles necessariamente sentiriam com toda a intensidade desejável que toda impureza moral, corporal e espiritual deveria ser cuidadosamente evitada. O texto nos diz que devemos evitar tudo o que sugere impureza, que ao primeiro indício de erro nós devemos retornar penitentemente ao nosso caminho. Então, o versículo 4 agora nos aponta sobre resgatar promessas. A referência no texto é sobre votos imprudentes, sobre um empreendimento precipitado diante de Deus, de fazer algum ato de piedade ou bondade por um lado, que é jurar fazer o bem, ou de retribuição e punição permissível por outro lado, jurar fazer o mal. É contemplado que tais promessas nas quais o ser divino ele é introduzido são tomadas precipitadamente e sem pensar, elas podem ser negligenciadas e permanecer não cumpridas. Veja que diante dessas leis aqui nós aprendemos algumas coisas, vamos lá por partes. Que aquilo que é feito diante de Deus, ou com o qual seu santo nome é intencionalmente associado, deve ser considerado peculiarmente sagrado. Mesmo que seja feito impulsivamente, sem a devida deliberação, incorre sem obrigação. Os votos de Deus estão sobre nós. Melhor usar sim, sim, ou não, não, a uma simples afirmação ou negação com menos obrigação do que fortalecer a nossa declaração com o juramento e assim correr o risco de pecado mais grave pelo não cumprimento. Mas o perdão ele é possível a todos. Versículos 5 ao 13, olha. Os requisitos da lei, conforme declarados nesses versículos aqui do capítulo 5, eles falam da possibilidade de perdão para todo ofensor, se ele estiver disposto a se submeter à vontade de Deus. O transgressor, convencido de seu erro, ele deveria levar a sua oferta ao Senhor, levando ao sacerdote, que era o intermediário aqui, e o sacerdote à porta do tabernáculo estava sempre acessível, nunca um dia em que ele não pudesse ser encontrado. Não poderia haver dúvida ou dificuldade quanto a quais coisas precisas deveriam ser feitas. Que oferta deveria ser apresentada, para onde deve ser levada, o que deve ser feito com ela. Tudo isso foi explícita e claramente estabelecido na lei. Todo israelita tinha o peso do pecado consciente sobre a sua alma, sabia o que deveria fazer para que a culpa fosse removida, para que ele próprio pudesse permanecer limpo e puro aos olhos de Deus. No Evangelho de Cristo nós temos confissão de pecado. Todos devemos dizer, como todos podemos dizer, Pai, pequei contra ti. Uma oferta que todos podemos pleitear. Não há necessidade mais de cordeiro, de cabra, de olinha, ou mesmo uma humilde medida de farinha. Os ricos e os pobres da terra podem dizer, nada trago em minhas mãos, pois eles têm apenas que pleitear o grande e todo suficiente sacrifício que foi apresentado de uma vez por todas, e nesse sacrifício eles encontrarão a misericórdia do Senhor. O mais rico não pode fazer mais, os mais pobres não precisam fazer menos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, temos ousadia para entrar na sua presença com confiança. Então veja que não há dia nem hora em que o caminho para o propiciatório seja barrado. De cada casa e câmara, a alma carregada de pecado lutando encontra seu caminho para lá. Um pensamento sincero e ele está lá. Todo homem iletrado e criança inculta pode saber qual é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a nosso respeito. Nosso livro de estatutos, nosso Novo Testamento, deixa claro como o dia em que, se quisermos encontrar o perdão de nossos pecados, nós devemos não apenas confessar nossa transgressão, mas ter fé no Senhor Jesus e pela fé
seremos salvos. O rigor de Levítico aqui, versículo 14 ao 16 do capítulo 5, esse rigor ele pode muito bem aguçar aquela percepção do pecado que tende a se tornar obscuro. Deus é rico e, no entanto, não se submeterá ao roubo. Instruções minuciosas foram dadas a respeito da oferta, de dízimos, para uso de seus servos no tabernáculo e para sua glória, e omitir tais ofertas aqui nesse contexto era empregá-las em usos profanos. É aqui considerado como agir secretamente como negociação sem fé, pois era uma condição da aliança que o povo adquirisse sua isenção de toda devoção, reconhecendo que lhes cabia apoiar os que se dedicavam totalmente ao serviço de Deus. E negligenciar essa condição era, na verdade, uma quebra de confiança. Hoje, no Novo Testamento, foi abolido o dízimo. Essa ideia de 10%, existem algumas dúvidas a esse respeito, mas o que Paulo ensinou é que todos devemos dar com alegria, contribuir para a manutenção do trabalho da igreja. E isso é feito com alegria, no conceito e na ideia agora de generosidade, de forma de culto nosso também, uma parte do culto. O dinheiro como algo que temos sendo ofertado a Deus, a sua obra, de forma sábia, que tem muito mercenário por aí, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado. Agora veja que muitos imaginam que são comparativamente irrepreensíveis se abstiverem de uma maldade abertamente notória e negligenciarem suas omissões fatais. Em matéria de serviço religioso, afeto, fé, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, etc. Confia no Senhor para sempre. Não confessar Cristo é a mesma coisa que negá-lo. Da mesma forma, nós podemos argumentar que o amor, o tempo e a força, não usados conforme exigido por Deus, são esbanjados de outra forma, e o mal é cometido contra nosso Pai Celestial. Veja que os versículos que nós colocamos em consideração aqui formam uma questão distinta de revelação ou foram comunicados a Moisés em um momento separado. E isso nós inferimos das palavras iniciais, e o Senhor falou a Moisés, comparando-as com expressões semelhantes já usadas duas vezes, em Levíticos capítulo 1, versículo 1, em Levítico capítulo 4, versículo 1, e essas são as coisas que lhe pertencem por exigência de sua lei ou por dedicação solene. E assim ele reivindica meio ciclo por dinheiro do resgate por cabeça quando o povo é contado. Êxodo capítulo 30, versículo 11 ao 16, ele reivindica o primogênito, ou uma redenção por ele, Êxodo 34, 11, Números 18 e 16, ele reivindica as primícias da colheita, Levíticos capítulo 23, versículo 10 ao 14, Provérbios capítulo 3, versículo 9, ele reivindica dízimos, Levítico capítulo 27, do versículo 30 ao 32, os tesouros do templo de qualquer tipo também eram coisas sagradas. Reter qualquer uma dessas dívidas ou profanar comendo o que pertencia aos sacerdotes era um sacrilégio e, se feito intencionalmente, expunha o criminoso à morte. Esse foi o crime de Ananias e Safira, sob as gloriosas influências do Espírito Santo lá no Pentecoste. A igreja concordou em ter todas as coisas em comum, das quais Ananias e Safira concordaram. Eles, portanto, venderam a propriedade que havia sido consagrada a Deus, mas reservaram secretamente parte do preço, colocando o saldo apenas aos pés dos apóstolos. Não era só o caso do dinheiro negado, a intenção diabólica no coração foi levada em consideração. E em casos de ignorância, essa classe de casos é descrita no versículo 15, se uma alma cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, etc., ele sabe o que fez, embora ignore. E o dever dele agora fica claro, ele trará por sua transgressão ao Senhor um carneiro sem defeito dentre os rebanhos. Ele traz um macho, provavelmente em reconhecimento de que seu pecado foi uma interferência nas coisas relativas
aos governantes eclesiásticos. Mas como nós podemos entender isso? Pode significar que o pagamento pode ser feito de acordo com o valor estimado do dano sofrido pela transgressão. Alguns interpretam assim: pela tua estimativa, 2 ciclos de prata, etc. O que seria uma restauração quádrupla, meio ciclo sendo o dinheiro da expiação, isso é dado ao templo. Êxodo capítulo 30, versículo 13. E acrescentará um quinto e o dará ao sacerdote. E com isso, ele passa a ser aceito. Outra forma, os casos duvidosos, descritos no versículo 17. Se uma alma pecar e cometer qualquer uma dessas coisas que são proibidas de serem feitas pelos mandamentos do Senhor, embora ele ainda não tenha feito, etc., pode ter transgredido em sacrilégio, mas não tem certeza. No entanto, ele é culpado. A própria dúvida o torna culpado. E esse princípio é reconhecido nos preceitos do Novo Testamento. Sem dúvida, Paulo deduziu desta lei suas declarações de quando ele diz que tudo que não é por fé é pecado, e aquele que duvida está condenado. Então veja, duvida naquilo que é ofertado e feito. Então veja que essa pessoa também ela deve trazer um carneiro com sua estimativa para o dano hipotético. Mas nesse caso não há adição do quinto. Aprenda que a ignorância é um crime, pois leva à transgressão. Portanto, nós devemos estudar a lei e cultivar uma consciência sensível à palavra de Deus. Lembrando que a gente não segue essas leis aqui não, tá bom? Nos mínimos detalhes. Jesus cumpriu a lei. A gente precisa entender para compreender o texto bíblico e sagrado nas partes mais obscuras. A gente se encontra no próximo episódio. Vamos continuar destrinchando isso aqui, detalhe por detalhe, mergulhando fundo nessas leis, para a gente entender tudo aquilo que acontecia no começo do estabelecimento da sociedade e da nação judaica. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.